Bem-vindos a mais um episódio do No Friction, o podcast da Ivense. E hoje eu estou aqui com o Mauro, que é o diretor de desenvolvimento de negócios para a HID em toda a América Latina. E ele tem um foco muito grande na linha de controladores da HID. A HID faz um monte de coisa, é um dos nossos principais, o principal parceiro da Ivense hoje de equipamentos. E um dos equipamentos que a gente trabalha são as controladoras da HID, a linha Aero, a linha Mercury. Mas hoje a gente não vai ficar falando tanto de produto, a gente vai falar mais do conceito do uso das controladoras. E aí eu trouxe o Mauro aqui para ele dar uma elucidada, ajudar a gente a entender onde que entra esse negócio, do que se trata controlador e que cuidados que a gente tem que ter num projeto de controle de acesso quando a gente fala de controladoras. Mauro, brigadão, bem-vindo. Eu que agradeço, um prazer. É muito bom falar desse assunto porque ele precisa ser mais difundido. Eu vou começar fazendo uma breve introdução do porquê que esse assunto tem sido abordado, né? Na nossa indústria, em controle de acesso é muito comum, quase que a totalidade das ações comerciais elas estão olhando uma parte apenas do problema, né? Então, se procura vender uma ferramenta, um equipamento, mas poucas vezes se faz um exercício para entender qual é o impacto que aquilo tem no dia a dia do nosso cliente. Eu, particularmente, gosto muito da matéria de segurança. Eu, depois de 10 anos militando na tecnologia para segurança, eu resolvi me associar a ACES. Estou associado desde 2003. No ano seguinte, eu já peguei uma certificação, né, que é o PSP, o Physical Security Professional. Isso me ajudou muito a poder associar e a aplicação de controle de acesso com o dia a dia do nosso cliente, como é que ele pode resolver uma dor imediata e uma dor oculta e aplicar toda a teoria de segurança, toda a parte acadêmica de segurança nos nossos projetos. E eu vejo que, quando eu comecei, até uma anedota que eu gosto de fazer quando eu converso com alguns velhos militantes do segmento. Né? É velho, tipo eu, assim. Não. Tem mais velho ainda? Rapaz, mais, né? Mais. Tem um em particular que outro dia eu estava num evento ao vivo e brinquei com ele, que quando ele começou em segurança, o responsável por segurança da minha indústria, por exemplo, ele se fosse uma fábrica, tinha sucata lá no fundo, do lado da sucata tinha um quartinho com o ventilador girando assim, era a sala do gestor de segurança. E isso, graças a Deus, evoluiu, não só evoluiu o papel do gestor de segurança, a importância dele dentro das organizações, como o profissional gestor de segurança também vem crescendo, evoluindo muito nos últimos tempos, de uma atividade quase que isolada, isso passou a fazer parte. Ficou estratégico, né? Hoje, segurança já é estratégia nas empresas. Né? Foi entendido não é só um custo ali. Exatamente, foi entendido como uma função super estratégica no negócio, né, nas operações dos usuários finais. E o gestor de segurança ele evoluiu nessa mesma medida. Então, hoje a gente tem cursos técnicos especializados, nós temos graduação, nós temos pós-graduação, tem mestrado, você pode fazer doutorado, tem alguns que já fizeram, já defenderam teses, mas eu ainda percebo que eles evoluíram muito na parte de gestão de indicadores, de organização de departamento. Tem algumas coisas que naturalmente são mais desafios mais cotidianos que eles se esmeraram em evoluir, como gestão de mão de obra. Essa parte de pessoas normalmente é o que ocupa a maior parte do tempo, né, de um gestor desse. Exatamente, como alocar, né, como colocar pessoas, orçamentos e tal. Tem uma parte que todo mundo adora, que até quem trabalha nessa área tem um pouco desse espírito que é a parte de investigação e inteligência. Todo mundo adora, não tem um que não goste disso. E aí, quando chega em tecnologia, o pessoal conhece mais de vídeo, com o hype da inteligência artificial aplicada nas analíticas de vídeo, isso aumentou o interesse, né? Então o pessoal se aproximou um pouco mais, se informa um pouco mais.
E o controle de acesso vem só depois. O mercado de vídeo ele é muito maior também, né? Então ele naturalmente acaba ficando exposto a muito mais informação acerca de vídeo. Quando você vai numa feira de segurança, o vídeo domina, e controle de acesso você tem que procurar. Exatamente. Vídeo você vê para todo lado. Mas olha, o interessante é que, ao contrário dessa situação, por exemplo, em termos de impacto, o sistema de CFTV, se ele está sofrendo alguma anomalia, ele afeta pouco o usuário comum, né? Então, quem se incomoda com aquilo é o pessoal da própria segurança, que trata de chamar um técnico para fazer um reparo ou alguma coisa do gênero. O controle de acesso, qualquer falha é percebido a empresa por toda a população dentro de uma edificação. Se for uma empresa, é da pessoa mais humilde ao presidente da empresa. Todo mundo é impactado pelo controle de acesso. Então, ele é aquele elemento que está ali, quase que imperceptível, quase que faz parte do ambiente, né, com o qual as pessoas interagem, como a mesa, a cadeira, mas quando tem algum tipo de problema, alguma falha, isso no cotidiano, o impacto é geral. E também tem o seu impacto bastante forte na gestão de segurança, quando ele não opera corretamente, quando ele não aplica as regras de negócio da forma adequada, quando ele não entrega os relatórios, a auditoria da maneira esperada. Então ele impacta duas vezes. Ele impacta o corpo de segurança e impacta todas as outras pessoas que estão dentro de uma edificação. E recentemente não, assim, nos últimos anos, especialmente no tipo de projeto que a gente costuma trabalhar, impacta a operação muitas vezes, coisa que pode ter um impacto lá no faturamento do cliente. Se eu atrapalho o acesso de uma carga, por exemplo, ou uma coisa mais sutil, uma reunião executiva lá em que o visitante tem dificuldade de acessar, isso tudo tem impacto, não é só ali naquela circulação, no inconveniente, né? De fato traz prejuízo real para o cliente. Impacta até no valor da empresa. Anos atrás, 2008 mais ou menos, estava executando um projeto numa empresa de telecomunicações, e eles, por ter ações na bolsa, eles recebiam auditoria da Sarbanes-Oxley periodicamente. E um dos pontos mais importantes dessa auditoria era a segurança física no acesso a determinadas áreas de processamento de dados, áreas de operação crítica. E em havendo alguma anomalia, ele, lógico, aplicava ali uma não conformidade e tal, mas isso sempre tinha que ser resolvido, corrigido rapidamente, porque a próxima parte geraria um próprio impacto nos boletins que essas auditorias gerariam, que são boletins que são acompanhados pelo mercado. Uhum. Então, em última análise, isso impacta até no valor de uma empresa. Né? Fora o dia a dia. A gente tem inúmeros casos, né? Se é um aeroporto, quando ele recebe uma auditoria da ANAC, é preciso demonstrar que a segurança está operando da maneira adequada, e o controle de acesso acaba sendo o sistema que sofre o maior escrutínio, porque é muito fácil de testar. É muito mais fácil de você aprofundar no teste de controle de acesso do que no teste de um sistema de vídeo. Vai ficar olhando câmera por câmera, mas acessar as áreas, criando situações em que deve haver bloqueio, deve haver restrição, e ver se isso está funcionando, verificar se certas rotas estão sendo adequadamente processadas, regras de negócio diversas, desde as mais simples, como faixas horárias e dias da semana, etc., até regras um pouco mais sofisticadas, como custódia, como regras de rotas. Uhum. Isso é fácil de testar. E isso sempre é verificado pelas auditorias mais sérias dentro das organizações mais relevantes. E pegando esse gancho aí, exatamente de um sistema de controle de acesso de uma empresa já com um porte maior, com mais responsabilidade, a gente tem esse monte de funcionalidade avançada que fica, como você falou lá no início, faz parte da paisagem, não é uma coisa que as pessoas que estão usando se dão tanto conta disso. E quando o sistema de controle de acesso começou, pelo menos o que eu me lembre, né, eu já faço isso já tem uns anos, o negócio começou ali com uma leitora lá atrás,
código de barra, cartão perfurado, muito lá atrás, né? Mas falando algo não tão distante no tempo assim, o cartãozinho de RFID, carro-chefe lá da HID, que ela domina esse mercado até hoje, leitorinha e uma controladora. Então você tinha lá a controladora normalmente em algum lugar mais abrigado, dentro de um painel. Na época, lá no início era sempre dentro de um shaft, nem existia muito essa questão do ponto de rede na porta, era num shaft lá a controladora, puxava os fiozinhos para ligar a fechadura, ligar o sensor na porta, ligar a leitora, e você tinha o cérebro da coisa protegido. E tinha lá o sistema de controle de acesso rodando e tal. Então essas regras aí das rotas, do antidupla passagem, lá do anti-passback, faixas horárias e tal, estavam lá protegidinhas dentro de um shaft. Se você chegasse na porta, arrancasse a leitora, não ia acontecer, só não ia conseguir abrir a porta, mas se agora remotamente, por exemplo, o cara lá no software, alguém arrancou a leitura da porta, putz, preciso abrir a porta, o cara ia lá no software, dava um comandinho, o controlador abre a porta. E aí foi assim, funcionou assim por muitos anos, até que de uns anos para cá a gente vê um advento muito forte de equipamentos de controle de acesso, especialmente os biométricos, em que esse processamento ele vai lá para a porta, lá para a ponta, para a parte externa da porta, né? E isso traz benefícios, normalmente mais de conveniência, e aí a gente sempre tem aquela historinha, a linhazinha lá, normalmente quando você vai indo mais em direção à conveniência, você vai se afastando da segurança. E a gente vê que o pessoal começou a olhar muito a questão do custo e da conveniência, o custo não deixa de ser uma conveniência, então foram olhando muito essa parte da conveniência e foram abrindo mão de questões de segurança que quando você leva esse controle lá para a porta, para o ponto que você está controlando, né, o cérebro do controle lá para a ponta, você abre uma miríade de possibilidades de problema, de brechas ali. Eu queria que você, com a sua experiência, falasse um pouquinho. Você escreveu, aliás, o Mauro escreveu um artigo muito bacana lá no LinkedIn sobre esse assunto, recomendo que vocês deem uma olhada. Essas instalações que você se refere, que já utilizavam quadros, apartados, já representaram uma evolução, né? A engenharia passou a ser mais aplicada no controle de acesso ali, mais ou menos no começo dos anos 90, né? Mas o controle de acesso no Brasil ele nasceu de uma forma interessante, porque a gente vivia uma época de muita restrição para importação, a gente estava debaixo de uma lei que era conhecida, apelidada de lei da informática na época, então havia uma série de barreiras e custos, etc. Então era inviável você importar produtos. E a indústria nacional não via volume suficiente para investir nesse segmento. Então, uma empresa que fazia relógio de ponto eletrônico, um belo dia ela, tendo uma necessidade, ela descobriu que pegando uma catraca eletromecânica, usando o relézinho que ela usava para tocar sirene na fábrica na hora do almoço, fazendo com que ele gerenciasse, acionasse a solenoide para a catraca poder liberar uma passagem, ele tinha um controle de acesso. E eu não sei se você pegou essa época, mas era muito comum a gente ver catraca eletromecânica, um suportezinho e um relógio de ponto eletrônico em cima. Não era nem... comecei já estava um pouquinho mais avançado, porque esse ano que eu faço isso faz tempo. Não era nem incorporado no mesmo corpo. Depois se passou ali para dentro e tal. Mas essa cultura que foi criada em cima de um momento de necessidade, que eu acho que foi genial naquele momento, ela também tem reflexos hoje, porque daí vem esse conceito de colocar o terminal completo, com controladora, com display, com leitora, com tudo que está gerenciando. Com o comando. Com o comando principalmente, sim, na porta. Então, tem uma parte que ainda é assim, né? E a questão de aplicar mais engenharia, de você seguir normas de instalações elétricas, seguir manuais de melhores práticas, separando a parte de comando, a parte de gestão, do acesso ao usuário de uma maneira otimizada e mais, né? Também colocando ali instrumentos para saber se alguém tenta acessar fisicamente uma controladora.
Hoje isso está mais maduro, por exemplo, na parte de data centers. O data center tem uma preocupação gigante com o controle da presença física, porque sabe que uma vulnerabilidade sistêmica e cibernética pode começar com a presença física de alguém no ambiente onde ela tem acesso a certos dispositivos. No controle de acesso não é diferente. Se qualquer um tiver acesso a uma controladora, há instrumentos que ele pode utilizar para começar a abrir porta, ele pode colocar um instrumento que a gente chama de sniffer, que começa a capturar dados. Ele pode capturar dados que são trafegados dentro da rede. Aí começa uma série de vulnerabilidades a tomar corpo e pouca gente se dá conta disso, porque o conhecimento, o aprofundamento no estudo do controle de acesso ainda tem um caminho para evoluir, mesmo junto ao nosso usuário final. Os provedores, por conta de necessidades, eu creio, né, não colocam na sua agenda ajudar o cliente numa análise mais aprofundada. Às vezes eles nem têm essa condição, não tem nem esse repertório. E então nós nos deparamos com inúmeras situações de claras vulnerabilidades. O que acontece é que um sistema de segurança ele é composto por vários elementos. Eu gosto de usar a metáfora da corrente, né? Tem vários elos e essa é um paradigma tanto da segurança física quanto da lógica. Você tem um sistema que representa vários elos ali, gerando uma camada de proteção, ou um programa de segurança com várias camadas de proteção. Se um elo dessa corrente estiver fraco, não estiver adequado, a força que essa corrente tem como elemento protetor é equivalente ao elo mais fraco. A régua sempre vai ser nivelada por baixo ali. Exatamente. Você estica a corda sempre arrebenta do lado mais frágil, é aquela corda que a gente estica e vários elementos dentro do sistema de controle de acesso podem representar esse elo fraco ou esse ponto mais frágil da corda onde vai arrebentar. E esse aprofundamento acaba não acontecendo quando se desenha projetos. Não posso generalizar, existem exceções, mas a grande maioria ainda não se aprofunda nesses elementos. E então é uma série de cálculos que é preciso fazer para saber se aquilo que você está procurando proteger, as perdas que você está tentando evitar, os ganhos de gestão que você está almejando estão adequados ao investimento que você está fazendo. Às vezes a economia te tira vários desses elementos e você não enxerga, ou o cliente não enxerga. Então, o meu mundo ideal é onde as vendas possam ser, de fato, consultivas, muito mais numa atitude de auxiliar e de compartilhar o lado nosso de prestador com a visão do tomador, que é o cliente que conhece melhor esse negócio, e dessa troca saírem desenhos de sistemas de segurança mais eficientes. Eu vejo que uma coisa que acaba norteando muito projetos de controle de acesso é exatamente pelo fato dele estar presente onde as pessoas passam, ou seja, ele é visto. Os projetos muitas vezes começam com a questão estética da coisa. Então, o cliente faz um projeto lá com um bloqueio maravilhoso de dezenas de milhares de reais, coloca lá um terminal de reconhecimento facial top e tal. Pronto, para ele eu já tenho um baita no sistema. Aí, como que aquilo ali está ligado e como é que as coisas estão acontecendo por trás para de fato o controle ser feito, como você comentou, muitas vezes vai ver depois. Ou depois que dá algum problema, que eles vão ver, putz, esse negócio não ficou tão bem feito. A gente precisa ajudar nessa hora, né? Porque é muito bacana. De certa forma, pode até haver uma valorização, por exemplo, num edifício de escritório de alto padrão, ter uma catraca bonita na recepção. Algumas chegam a bater nos 3 dígitos de milhares, né? Só que às vezes
se está aplicando uma solução de controle de acesso desse tipo, usando credenciais vulneráveis, que são facilmente clonáveis, por exemplo. Quer dizer, está economizando demais num ponto que nem é tão relevante, às vezes, no custo, dependendo da quantidade, valorizando uma parte estética, mas deixando a verdadeira função, o verdadeiro propósito daquele sistema para trás. E eu acho que a comunidade toda, mas precisa também partir de nós, que somos prestadores, levar essas informações e ajudar o nosso cliente a ter essa visão. Ele tem muitas matérias para se preocupar. Ele tem inteligência, investigação, mão de obra, ele tem os outros sistemas eletrônicos, e nós somos especializados em controle de acesso. Então, a gente precisa exercer esse papel que é bastante relevante para sermos elementos ativos no processo de subir a régua dos sistemas de controle de acesso, mas isso requer aprofundamento da nossa parte, mais estudo da nossa parte e uma mudança, muitas vezes, de atitude que não permite que se trabalhe com o desespero de fechar um negócio, de empurrar meu produto para o cliente. Então, isso acontece muito, a gente conhece alguns casos até icônicos, né, de edifícios inteligentes até, com sistemas de automação predial de primeira linha e que tem uma vulnerabilidade desse tamanho no controle de acesso. Eu gosto de fazer uma brincadeira, que na verdade não é uma brincadeira, é um fato. Eu gosto de desafiar, assim, quantas vezes você vai num local que tem um leitor biométrico numa porta e você vê que tem um sensor controlando a abertura dela. Mais de 9 entre 10 vezes a resposta que eu ouço é, não tem. Então, ali a gente vê do que adianta você ter um sistema de controle de acesso que tem uma autenticação forte, que é a autenticação biométrica, se você não tem um mecanismo para identificar uma tentativa não permitida de passagem por essa porta, você está fazendo o quê? Você está controlando gente de bem. Eu tenho permissão, passo, não tenho permissão, puxa, paciência, viro as costas e vou embora. Agora, eu que sou o mal intencionado, eu dou uma patada naquela porta, arrebento com a porta e o sistema de segurança não vai nem avisar porque falta um sensor. Isso sem falar, né, que na maioria das vezes, quase sempre, né, o componente de controle está do lado de fora. Principalmente quando a gente usa biometria, a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria dos modelos de controladores biométricos, com a leitora embarcada, tem tudo ali naquele gabinete. Então, você pode acessar os relés ali que vão comandar a porta. Você fecha um curto, corta a alimentação do eletroímã, a porta está aberta. Ninguém sabe nem como isso aconteceu. Não tem um sensor e não tem uma proteção aos elementos de comando. Isso coloca toda uma solução de segurança que às vezes tem um software de primeira linha, tem um CFTV de última geração, catraca linda, catraca linda, e por causa, às vezes, de um sensor de, sei lá, R$50, que não é colocado, toda a segurança que se espera dessa corrente, ela vem com esse elo extremamente frágil. Então, aí agora, para quem está nos assistindo, queria entrar um pouquinho com você, Mauro, nas questões do que é perdido quando a gente, de fato, né, a gente mais no detalhe prático ali, para o gestor de segurança, o gestor de TI, quando você não faz o desenho bem pensado e você deixa esses elos fracos na cadeia ali de controle. E uma das coisas que vai enfraquecer essa cadeia é exatamente não usar um controlador. Só que não é tão simples, eu não diria que é tão simples, você apoia um controlador que resolve seus problemas. Porque a gente tem que olhar por pelo menos dois vieses. Um é a questão da segurança de fato. Então, tem questão de cibersegurança, tem questão de segurança física mesmo, segurança de rede. E tem a parte de resiliência do sistema. Então, o servidor do controle de acesso, a rede do cliente pode dar algum problema. E, num caso desse, como que fica o funcionamento do seu sistema de controle de acesso? Você pode ter um sistema com múltiplos sites
que você perde um link de rede, você tem que fazer uma manutenção do servidor, atualizar o Windows lá do servidor, e aí como que o sistema vai operar nesse momento, levando em consideração, por exemplo, as regras que você comentou. Putz, eu tenho uma regra de rota aqui que o cara tem que seguir, ou uma regra de dupla custódia que tem que ser seguida, ou validades, ou o anti-passback, ou uma lotação de um espaço, uma sala de segurança, por exemplo, que não pode ficar vazia, ou um data center que não pode entrar mais do que X pessoas. Essas regras, quando você não usa um controlador inteligente capaz de controlar isso, vai funcionar o seu controle de acesso, você tem que colocar elas no servidor. Só que você fica com um ponto único de falha. Se por qualquer motivo perde-se acesso àquele servidor, o seu sistema de controle de acesso vira um sistema meio que de fechadura um pouco mais chique ali, mas sem inteligência nenhuma. Então, eu queria que você... acho que seria interessante a gente ir passando por esses problemas. Sim. Aí, e eu acho que a gente pode começar pelo que talvez chame mais atenção, que é a parte de segurança mesmo. Quando a gente entra nessa arquitetura de colocar a inteligência do negócio lá na ponta, o que a gente está perdendo de segurança? Que riscos que a gente está colocando no sistema? Então, são diversos, né? Mesmo que você tenha um reporte a um software, você citou aí alguns exemplos de situações onde a comunicação pode se perder. O problema é que os eventos estão continuando a acontecer. E as controladoras, elas são parte de um ambiente, parte de um ecossistema que tem migrado cada vez mais para uma inteligência na ponta. Isso que eu vou pegar só para auxiliar, para ficar mais claro para quem nos assiste. Vou fazer um paralelo com o vídeo. Sei lá, 16, 17 anos atrás, quando eu tive o primeiro contato com analíticas de vídeo, as analíticas simples eram processadas em gravadores, né? Tinha ali uma parte que processava isso, ou as analíticas um pouco mais complexas eram processadas em servidores enormes. E a câmera era aquele elemento que só capturava imagem. Vídeo, né? A gente vê que o mercado evolui, as câmeras cada dia mais trazem na sua... Ela já vem embarcada com muita inteligência. Já vem embarcada com vários analíticos. Sim. Então, processamento em servidor hoje são só coisas extremamente complexas. O que envolve, às vezes, imagens de múltiplas câmeras, que aí vai centralizar aquilo ali. Vai centralizar, exatamente. Agora, no controle de acesso é a mesma coisa. As controladoras vêm evoluindo para cada vez ter mais inteligência na borda. Para que essa inteligência na borda? É para que justamente os aspectos das regras de negócio continuem a ser aplicadas normalmente, independente do que está acontecendo sistemicamente. Esse é o primeiro aspecto de segurança. Você precisa que as regras de negócio sigam sendo aplicadas independente de qualquer outras falhas dentro desse ambiente. Você perde, do ponto de vista... existem na academia existem várias siglas, né, para representar as melhores práticas. Uma delas, por exemplo, a teoria do mínimo privilégio. Então, quando você tem sistemas que funcionam de forma degradada, que não estão aplicando todas aquelas regras, aquela regra do mínimo privilégio de acesso em determinados locais, ela morre. Só que ela gera indicadores que são fundamentais para a manutenção da segurança de um cliente, para o dia a dia de um gestor de segurança. Hoje, muita gente não olha para isso, mas eles têm um impacto direto. E eles estão perdendo aí a capacidade de ter a continuidade operacional, de ter algumas ações que, não só do processamento do acesso, mas algumas ações que possam independer em situações de emergência de sistema. Por exemplo, uma ação automática gerada pelas próprias controladoras de liberar acesso em caso de uma situação de incêndio. Tem uma emergência, você... A primeira coisa que queimou foi o switch. A primeira coisa que queimou foi o switch. Aí acabou. Aí ninguém sai da sala, fica todo mundo preso ali. Lógico, tem as botões de emergência e tal, mas você precisa ter uma ação mais autônoma ali na ponta, mais independente. Então, ele já perde logo de cara isso. E perde a capacidade de aplicar certas regras que são fundamentais. Você não constrói
uma solução de segurança em camadas, que é a teoria mais comumente usada, né, que é a proteção em camadas, da periferia para dentro, aumentando o grau de proteção onde estão os ativos, aquilo que vai representar o centro desse círculo. Você não faz tudo isso para perder a condição de continuidade e para perder a condição de aplicar regras que garantam que a eficiência, a aplicação desse desenho. Por exemplo, na implementação de regras, na implementação de rotas, perdão. Você não vai, por exemplo, permitir que uma pessoa tenha acesso a 2 áreas restritas em sequência se ela não tem uma entrada registrada na periferia, no ponto mais periférico de controle. Sem as controladoras, você perde essa capacidade de gestão. Você precisa gerar alarmes independente de sistema. Esses alarmes podem chegar... Eu tenho, por exemplo, cases onde eu atuei, onde foi necessário colocar quadros sinóticos físicos, por conta das circunstâncias da instalação, da criticidade daquele ambiente, e tudo isso era acionado diretamente pela controladora, quadros sinóticos de alerta para avisar as pessoas que tinha alguma emergência que o pessoal precisava evacuar. Isso não acontece só nos ambientes mais críticos. Aqui a gente está pensando em aeroportos, mineração, esses ambientes petroquímica, que são mais sensíveis, mas na mesma proporção, outros ambientes que estão sujeitos a outros tipos de vulnerabilidade também dependem da controladora para ter uma eficiência na sua operação de segurança. Nós temos alguns casos, inclusive tem casos na mídia, de colocação de sniffer na rede, ali onde tem a leitora, a controladora da controladora para a rede dentro do cliente, onde se colocou equipamento ali que escuta o que está trafegando ali. E com isso, uma pessoa minimamente instruída nessas coisas, ela consegue simular, por exemplo, que ela é uma controladora. Entrou na rede, ela consegue simular que ela é uma controladora. Fazendo Mas isso... isso no caso de uma controladora, que é a maioria do mercado, que com baixo grau de segurança cibernética. Né? Exatamente. Esse é um ponto importante que, assim, não é só a questão, vamos usar uma controladora, mas especialmente no mercado nacional, como a gente evoluiu muito, os fabricantes aqui o Brasil, né, é um país que tem uma variedade muito grande de soluções de controle de acesso, sei lá, dezenas ou centenas, dependendo das verticais aí, mas a gente foi crescendo tudo com a lógica muito em cima do servidor, com pouca inteligência no controlador. A ponta normalmente meio burrinho ali, então na hora que o servidor cai, ela faz o básico do básico ali, só para não deixar a porta trancada. Checa uma lista de permissão. Com uma lista lá, ou no máximo uma data de validade e tal. Só que aqui a gente está falando de controladores que no mercado brasileiro eu desconheço até algum que tenha, é um conceito que vem mais de fora, que é você colocar toda essa resiliência que você descreveu na ponta. Então, só que os desafios que a gente tem aqui no Brasil são os mesmos que tem lá fora. Né? Culturalmente, muito por conta de custo e tal, ou por falta de informação mesmo, a pessoa só no custo e sem pensar nas consequências, criou-se tem muito projeto com essa arquitetura fragilizada aqui. Né? Então, acho que é um recado legal que a gente deixa para quem está nos assistindo, tem que pensar, pode ser que na sua operação lá não vai fazer diferença nenhuma, você esteja realmente só controlando pessoas de bem, você só quer organizar um pouquinho ali a coisa. Mas se de fato você tem coisas importantes a proteger, isso pode ser dado, pode ser algo de fato de valor físico, pode ser a sua reputação, às vezes a experiência do seu funcionário, a experiência do seu visitante, é interessante dar mais solidez ali, mais resiliência para o sistema. E aí entram exatamente controladores, né, como a gente trabalha lá, tem a linha Mercury, a linha Aero, que tudo isso que a gente falou aqui você consegue trabalhar na ponta e tirar a dependência do servidor para coisas que de fato são importantes. O servidor vai lidar com coisas ali, mais talvez de uma operação, uma regra muito customizada,
Se bem que agora até as controladoras mais novas a gente já vai em breve conseguir colocar regras muito customizadas também rodando na ponta. E quando a gente opta por colocar um sistema só com o terminalzinho lá na porta e mais nada, a gente deixa em aberto isso tudo aí, né? Então, acho que esse seria o recado, né? É bem isso, são vários elementos. Um simples ato de requisitar um acesso a um local envolve vários elementos que são cadeias de vulnerabilidade. Então, o primeiro está na mão da pessoa, que é a credencial, que é a chave, ela não pode ser clonável. A transação entre a credencial e a leitora também é um ponto de vulnerabilidade que isso pode ser capturado. Então, isso precisa também ter uma criptografia. Da leitora para a controladora, existe o protocolo OSDP, hoje já na versão 2, porque a versão 1 já não tem mais a mesma a gente ainda vai criar mais conteúdo de OSDP, que esse é outro ponto também que ainda está bem pouco divulgado no Brasil. O OSDP ele implementa uma criptografia para impedir que alguém leia o número que a leitora está interpretando da credencial e se passe pela credencial. Sim, não adianta nada você ter um cartão não clonável, um protocolo de segurança não corrompível, mas aí depois o dado vira um dado limpo, sem criptografia. Uma sequência de zeros e uns ali que qualquer um pode reproduzir. Que é o elo fraco, né? Um elo super fraco. Esse é o segundo corrente. elo. Aliás, esse é o terceiro elo, né? Tem a própria credencial, tem a transação credencial-leitora, tem a leitora controladora e depois tem da controladora para dentro, porque a controladora hoje, acho que eu nem sei se ainda existe projeto em que a controladora não esteja direto ligada na rede. Ela está dentro da rede. Por mais que você tenha regras, roteamentos dentro da rede, ela precisa interagir com outros sistemas. E se você conseguir invadir a controladora, é como você invadir um computador. Você consegue chegar no mesmo nível de dano que um invasor consegue chegar invadindo qualquer computador. Então, só um exemplo de como a gente tem bastante caminho aí pela frente. O SDP, que é o protocolo seguro entre a leitora e o controlador. Muitas vezes o cliente ouviu uma palestra, fez um curso, entendeu a importância disso, contratou. Aí chegou na hora de implementar, o técnico da integradora não sabe. Ele chegou lá na hora de instalar, ele não sabe instalar o SDP. Ou ele está com pressa, que exige um pouquinho mais de critério, e aí ele instala num protocolo I que é totalmente vulnerável e vai embora. E como é que o cliente verifica isso? Não, a gente não verifica. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar tanto na especificação, como auxiliar os nossos clientes também a ter uma metodologia de comissionamento, para que ele se certifique de que aquilo que ele especificou efetivamente foi aquilo que foi entregue. Isso ainda está muito frágil e é nosso papel ajudar nessa evolução também. Porque prometer na hora de vender, todo mundo promete. Eu tenho segurança, eu tenho criptografia, mas quem é que vai testar isso aí? O cliente vai testar? O cara da segurança não vai. Então a gente precisa ajudar e trazer toda essa condição para ele. Ele precisa validar para que não haja frustração. Eu acho que existe ainda, não tenho nenhum número auditável para te dar, mas eu acho que ainda existe um grande número de sistemas de controle de acesso funcionando no Brasil, onde o cliente acaba se conformando e não tem 100% do que ele quis contratar, ou do que foi prometido para ele. Sim. Isso a gente pega isso todo dia. Então, chega um momento que ele acaba cansando de tanto se desgastar, de perder tempo em brigar, e acaba aceitando ali 90%, 80%, 70% do que ele pagou para ter. Muitas vezes é bem menos. Mas assim, Mauro, esse assunto aqui vai longe. Precisa de uns capítulos de novela. O grande lance é assim, na hora de, que a gente vai falar muito aqui no No Friction, na hora de escolher o seu controle de acesso, de contratar o controle de acesso, não pensa só, eu quero uma catraca bonita, eu quero uma cancela rápida, eu quero um facial daquele bonito que eu vi na feira. Vai muito além disso para fazer valer o investimento que você faz ali no controle de acesso. Mauro, muito obrigado pela sua presença. Eu só queria deixar um último recado, né? Assim, quem estiver contratando, procure empresas que vão abordar os seus aspectos de segurança, que vão trabalhar contigo os ativos que você está protegendo,
a sua rotina de trabalho, que não vão ficar simplesmente tentando promover o produto que estão tentando vender. Já vai ser o primeiro e mais importante filtro que você vai aplicar para não cair em armadilha. Isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio do No Friction.